Saudações de paz, eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto que nós iremos ler hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, especificamente o versículo de número 17 e o versículo de número 18, que dizem assim: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? Jesus está diante de um homem que está com o rosto no chão, glorificando, agradecendo pela bênção que recebeu. E é onde ele faz essa pergunta: por que só tem um aqui? Não eram 10? Por que só tem um? Onde é que estão os outros 9? Porque o texto inicia narrando que em uma das suas travessias ali de Jerusalém, pela Samaria, pela Galileia, Jesus ouviu vários homens, e o total eram 10, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles homens estavam distantes, pois eram leprosos, estavam com aquela chaga, com aquela enfermidade corroendo o seu corpo. Alguns comentaristas chegam a dizer que naquela época, devido a essa separação das pessoas que estavam com essa enfermidade, esses homens eles tinham que manter no mínimo uns 100 passos das pessoas. Eles não poderiam se aproximar. Se aproximassem, eles deveriam carregar tanto no calcanhar como nos pulsos um tipo de sino para fazer aquele barulho na medida que eles estivessem se locomovendo, para que quem estivesse próximo pudessem ouvir e se apartar o máximo possível. Ou em outros momentos eles deveriam mesmo até gritar dizendo: leproso, leproso chegando. Por certo é que nessa distância eles pararam ao longe de Jesus e começaram a gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Pelo que o Senhor respondeu dizendo: olha, vocês podem ir e se apresentem, vão diante do sacerdote. E na medida que eles começaram a seguir, eles foram curados da sua enfermidade. Porém, apenas um, olhando que estava ali recebendo a cura, retornou e caiu de imediato aos pés do Senhor Jesus Cristo e começou a agradecer, louvando a Deus pela cura que havia recebido. Então Jesus de imediato faz essa reparação dizendo assim: olha, onde é que estão os outros 9? Por que só um que voltou? Ele acrescenta dizendo: voltou para agradecer a Deus, se não outro, mas esse estrangeiro. E o texto fala especificamente que ele era samaritano, nem judeu era. Então, ali naquele período, a questão da doença, da lepra, ela fazia um tipo de nivelamento, porque já havia uma dificuldade há muitos e muitos anos entre judeus e samaritanos, mas quando eles estavam doentes, era muito possível que eles até se juntassem nos tipos de leprosário que existia na época. Então a gente percebe que a doença ela cria um tipo de nivelamento, ou seja, não sei se você já teve a experiência de ir para algum tipo de hospital, e quando você está no leito, você pode ficar do lado de pessoas de religiões diferentes, pessoas de convicções políticas diferentes, pessoas de renda financeira diferente, pessoas de índoles diferentes. E a doença ela não escolhe pessoas, ela não escolhe raça, sexo, seja lá o que for, mas todos nós somos nivelados diante da enfermidade, diante da dificuldade, diante do problema. E eles tinham essa comunidade de leprosários. Mas por certo é que alguns foram se apresentar diante do sacerdote, mas um retornou. E aqui é o ponto central que eu queria conversar com você neste momento. Jesus pergunta: olha, não teve quem voltasse senão esse homem estrangeiro, e esse aqui ainda é um samaritano que retornou. E o texto fala que Jesus, olhando para ele, diz o seguinte: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, todas as vezes que nós pedimos algo para Deus, e nunca você vai assistir um vídeo meu aqui ou em algum momento ouvir um tipo de pregação que eu possa negar que a gente deve pedir para Deus. Existe uma dinâmica no reino que a gente deve pedir, pois aquele que pede, recebe. Se a gente, sendo mal, consegue dar boas dádivas a quem amamos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele também nos concede boas coisas. Na verdade, Ele nos concede sempre o melhor.
Mas a verdade é que muitas das vezes esse aqui é o meu exemplo. Eu consigo gastar muito tempo pedindo, mas na hora de agradecer eu sou muito objetivo. Mas naquele momento aqueles homens pediram, receberam e foram se apresentar diante do sacerdote, mas aquele homem que nem judeu era, e esse aqui é um dos pontos altos dessa narrativa que nos mostra como alguém que não fazia parte do povo judeu voltou para agradecer Jesus Cristo. Então, a gente observa, e eu queria talvez até pensar dessa maneira, que muitas das vezes aqueles que deveriam mostrar gratidão, aqueles que são, muitas das vezes nós que somos servos de Deus, ou nos dizemos servos de Deus, não agradecemos mais pela dádiva daquilo que temos recebido da mão de nosso Senhor. Mas Jesus encontrou um coração grato. Jesus encontrou um homem com gratidão, e este nem era judeu e voltou para agradecer. A verdade é que quando esse homem volta para agradecer, ele não apenas recebe a cura da sua enfermidade, mas Jesus chega a dizer para ele, olha, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu não tenho dúvida nenhuma de que naquele dia aquele homem não apenas recebeu a cura do seu corpo como os outros 9 que receberam, mas aquele homem recebeu algo a mais do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós agradecemos por aquilo que nós recebemos de Deus, por aquilo que nós recebemos de nosso Senhor Jesus, nós somos habilitados a receber mais ainda. Então, não esqueça de agradecer hoje. Talvez você já nem perceba, às vezes cai na rotina, muitas das coisas que a gente faz, às vezes a gente está conseguindo ouvir, falar, enxergar, se locomover, e a gente já nem consegue agradecer mais por isso. Mas não esqueça de que Jesus Cristo, ele sempre concede mais e mais para aqueles que demonstram coração grato. Então, assim como o exemplo daquele homem samaritano retornando para agradecer ao Senhor Jesus Cristo não é outra coisa, mas é o ensino de um coração grato. O apóstolo Paulo escreve muito isso em suas cartas, principalmente a carta aos Efésios, dizendo que nós devemos ser gratos por tudo, agradecendo e glorificando o nosso Pai que está no céu, pois Ele tem nos concedido sempre o melhor para as nossas vidas. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que possamos ter um coração grato diante de Deus. E um coração grato diante de Deus está sempre habilitado a receber mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.